Olá pessoal, boa noite, sou o professor Maurício Pocopets, né? E a gente tem que resolver então o último exercício daquela lista que nós fizemos. São 7 exercícios, nós resolvemos 6, falta o último exercício, tá? O último exercício, inclusive, eu resolvi lá em sala de aula, foi gravado, mas em sala de aula, então eu escrevi na lousa. Hoje aqui a gente vai usar um método diferente, e a gente já está em quarentena, né? Estamos em casa, então eu vou, na gravação aqui, eu vou usar lá. Ó, vou usar aqui então o nosso Word com o exercício e vou resolver ele em Excel. Ou seja, a gente vai lendo o exercício, né? Vai lendo os lançamentos e vai colocando ele no nosso razonete por meio do Excel. E depois monta o balanço patrimonial. E fica um pouquinho mais fácil de vocês entenderem e visualizarem melhor os lançamentos. Bom, hoje, pessoal, a aula trata somente da resolução desse exercício. Então, ela vai ser um pouco mais curta do que normalmente a gente tem as outras aulas, porque assim finaliza e na próxima aula a gente vai começar então uma matéria nova. E aí então a gente não dá para iniciar no final dessa aula, pegar só um pedacinho para começar outra. Então hoje a nossa atividade é somente a resolução deste exercício, tá bom? Muito bem, pessoal. Então vamos dar uma lida no exercício aqui, olha só. Então ele fala aqui, ó. Então, ó, exercício 7, balança mas não cai. Ele fala, ó, a empresa balança mas não cai registrou as seguintes operações. Então nós temos aqui 10 lançamentos, tá? Ó, 10 lançamentos. E ele pede para a gente então elaborar os razonetes e o balanço patrimonial. Lembrando, pessoal, que o razonete aqui é o balanço patrimonial. Vocês já fizeram vários outros e é no mesmo formato. Lembrando que eu não estou cobrando nesse momento ou nesse semestre, digamos assim, a sequência das contas, a classificação, pelo grau de liquidez, nada disso. Eu só quero que você separe o que é ativo, o que é passivo e o que é patrimônio líquido. A ordem neste semestre não é relevante. Isso vocês vão aprender a partir do semestre que vem, quando forem tratar do CPC 26, tá bom? Muito bem, pessoal. Então vamos aqui, ó. Vamos começar então a resolver o nosso exercício, ó. A empresa balança mas não cai, registrou as seguintes operações. 1. Integralização do capital em dinheiro no valor de 30 mil. Então aqui, pessoal, é o lançamento básico inicial que nós temos, uma integralização de capital, né, no valor aí de 30 mil. Então, ou seja, nós temos aí, ó, capital social, né, crédito aí de 30 mil, ok? E caixa, porque ele disse que foi em dinheiro, tá? Ele integralizou em dinheiro, tá bom? Muito bem. Então nós temos aqui caixa, capital social, tá? Crédito de capital social, débito de caixa. Depois, o 2. Compra de máquinas para a utilização da empresa a prazo, no valor de 50 mil da empresa ABC. Então aqui ele está comprando uma máquina para ele utilizar 50 mil e foi comprado a prazo, né? Então o que a gente tem aqui, ó? Vamos lá. Então nós estamos falando aqui máquinas, equipamentos, tá? Máquinas e equipamentos que vai ser utilizado na empresa, né? Qual o valor? Nós estamos falando de um ativo, debita o nosso ativo e credita aí ele fez a compra a prazo. Logo, então nós temos fornecedores, tá? Então, débito de máquinas e equipamentos, crédito de fornecedor 50 mil, tá? Ó, capital social, caixa, fornecedores, tá bom? Então aí nós temos aí o lançamento número 2. Vejam, pessoal, que é bastante simples, tá? Às vezes os alunos falam assim, puxa, eu estou com dificuldade, não estou entendendo, é uma questão de prática. Então você praticando um pouquinho o exercício, você conseguindo, digamos, é, é, fazer com calma, identificar os ativos, identificar os passivos, você consegue fazer o exercício. E depois a montagem do balanço é mais fácil ainda porque é copia e cola. Você vai tirar lá dos seus razonetes e passar ele para o balanço, tá bom? Bom, então seguindo aí, pessoal. Lançamento 3. Ó, compra a prazo de imóveis para revenda, tá? Compra a prazo de imóveis para revenda no valor de 35 mil. Muito bem, pessoal.
Então nós estamos falando que nós estamos comprando móveis, cuidado, tá? Porque se eu compro móveis para utilização, então eu estou comprando móveis para uso próprio, estou comprando imobilizado. Se eu estou comprando móveis para comercialização, significa que eu tenho uma empresa que compra e vende móveis. Então, consequentemente, gente, nós temos débito de estoque, tá? Estoque, porque trata-se de uma mercadoria para revenda. Opa, tá difícil aqui, hein? Estoques, tá? Então, qual que é o valor que nós comprando? Ó, compra de imóveis para revenda no valor de 35 mil. 35 mil. Então, como é que ele comprou isso? Ó, a prazo. Foi a prazo, ele comprou de fornecedores. 35 mil. Então, crédito fornecedores. Fácil, né, pessoal? Esses lançamentos são bem simples, tá bom? Enquanto eu estou falando aí com vocês, estou acompanhando aqui, não só no slide aí, mas também na minha colinha aqui, para ficar um pouquinho mais fácil a dinâmica aqui pra gente, tá bom? Então vamos lá, próximo aqui, ó. Número 4, né? Então, ó, compra de eletrodomésticos para revenda. Então, ó, a prazo da empresa comercial Dois Irmãos pelo valor de 20 mil. Muito bem, pessoal. Então aqui, ó, vamos lá. Então ele está comprando, de novo, eletrodomésticos para revenda. Então nós estamos falando de uma conta de estoque. Qual é o nosso valor lá de estoque? Nós estamos falando de 20 mil reais. 20 mil reais. Ele foi adquirido da companhia ou do comercial Dois Irmãos Limitada a prazo. Então, fornecedores, ó, 20 mil em fornecedores. Tá? Bastante simples aí. Então, débito de mercadoria para revenda e estoque, crédito de fornecedores. Muito bem. Você pode perguntar o seguinte: tá, mas eu tenho o primeiro lançamento de estoque é móveis para revenda, outro é eletrodoméstico. Preciso abrir um razonete para cada? Olha só, na prática, pessoal, vocês vão fazer o seguinte: estoque, a conta estoques é um grupo de contas, não é uma conta em particular. Tá? Dentro da conta estoques você tem várias outras contas. Dentro desse grupo tem várias contas. Uma delas são mercadorias para revenda, tá? Então, por exemplo, esses casos aqui, sejam móveis ou seja eletrodoméstico, como a gente diz isso, são mercadorias para revenda. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Você deveria ter, não necessariamente uma conta contábil para cada, mas se você quiser, digamos assim, lá na prática, lá na sua empresa, você pode, né? Ou você pode juntar tudo e ter controles paralelos, tá? Você vai ter a sua ficha de estoque para cada item, então você pode ter controles paralelos, tá? No nosso caso aqui, para fins didáticos, o que for estoque vai entrar tudo na mesma conta, tá? Isso é somente uma questão didática, ou seja, mais fácil para a gente explicar, para vocês entenderem, praticarem, depois para correção de exercício, essas coisas, tá bom? Porque depois a gente vai ver ainda plano de contas, a gente vai ver mais detalhadamente e estoque mais detalhadamente no semestre que vem. Aí sim vocês vão conseguir fazer essa separação. Então, por enquanto, ainda que sejam estoques diferentes um do outro, eu digo em termos de mercadoria, porque aqui nós temos um que é móveis, outro nós temos eletrodomésticos, pode lançar tudo na conta estoque, tá bom? Muito bem, então, lançamento aí número 5, ó. Então, ó, depósito no Banco Alfa, né? E o valor de 25 mil. Depósito no Banco Alfa e o valor de 5 mil. Muito bem, pessoal. Vejam que aqui, ó, se a gente olhar nos nossos razonetes, nós não temos Banco Alfa, tá certo? Nós só temos a conta caixa. Então aqui significa que nós abrimos uma conta corrente. Então, bancos conta corrente. Não preciso nesse momento citar o nome do banco, tá? Então, quanto que eu fiz de depósito, tá? Fizemos lá um depósito de 25 mil reais. E esse depósito, evidentemente, saiu do caixa. Ó. Então, tiro do meu caixa aqui e automaticamente debito a conta bancos, conta corrente. Ou seja, fiz uma transferência daqui para cá. Tá bom? Então, esse aí, lançamento número 6. É isso? Não, lançamento número 5. Então, vamos lá, o 6. Tá? Fala aqui, ó. Número 6. Então, a empresa fez um empréstimo no Banco Azul no valor de 50 mil reais, tá? Então aqui nós estamos falando que a empresa fez um empréstimo. Isso significa o seguinte, que o dinheiro, deixa eu apagar aqui umas linhas, ó, aqui duas tá bom, tá?
Então a gente tem o seguinte, aqui ele pegou dinheiro emprestado, certo? Então ele criou um passivo, que automaticamente ele está, como se diz, ele está entrando dinheiro no banco, né? Porque ele pegou esse emprestado, mas por outro lado ele cria então esse passivo, ele cria essa obrigação, tá? Então vamos fazer o lançamento aqui. Muito bem, olha só. Então nós temos aqui, ó, vou repetir o lançamento, né? Ele fala assim, ó, a empresa fez um empréstimo no Banco Azul no valor de 50 mil. Então, aqui, ó, nós temos a conta de empréstimos, tá? Então, aqui no caso do empréstimos é uma obrigação, é um passivo, 50 mil, isso, 50 mil. E esse dinheiro, veja só, fez um empréstimo no Banco Azul. Ele não fala onde o dinheiro entrou, pessoal, mas é bom a gente ficar claro, né, que o dinheiro, quando você faz um empréstimo corrente, é, raramente, ou seja, é praticamente impossível você sair do banco com o dinheiro na mão. Não que isso não possa acontecer, mas isso vai depender do valor, vai depender se um empréstimo é para pessoa física ou para pessoa jurídica. Então, via de regra, fez um empréstimo, você cria obrigação e a contrapartida é dinheiro no banco, tá bom? Então aí nós temos um empréstimo. Vamos lá, esse é o lançamento 6. Agora lançamento 7. Ó, a empresa adiantou o salário de um funcionário no valor de R$ 2.000. Então, gente, esse lançamento 7 aqui, nós não estamos falando de pagamento de salário, coisa do tipo, até porque nós ainda não vimos a questão das receitas e despesas, tá? É justamente o que a gente deve começar a partir da próxima aula. Tudo bem, mas hoje a gente tem aqui um adiantamento de salário. Gente, lembre-se, o adiantamento ele pode ser adiantamento de fornecedor, adiantamento de clientes, adiantamento aqui de salário, adiantamento de férias, enfim, você pode fazer uma série de adiantamentos, tá bom? Nesse caso especificamente, ele está falando aqui, ó, a empresa adiantou o salário de um funcionário no valor de R$ 2.000, tá bom? Então, se ela fez o adiantamento de salário, então significa que ela pegou dinheiro no valor de R$ 2.000. Ó, uma coisa interessante, eu falo, adiantou o salário do funcionário no valor de 2.000. A gente tem ainda um saldo no caixa de 5.000. A gente já sabe que quando a gente faz um lançamento e esse lançamento não está falando se é dinheiro do banco ou do caixa, primeiramente nós vamos retirar do caixa. Se eu não tenho saldo no caixa, então eu vou retirar no banco. Bom, por quê? Porque o lançamento aqui não está claro a origem. Tá? Então, nesse caso, pessoal, nós vamos tirar efetivamente esse dinheiro do caixa. Tá? Estamos falando aí de R$ 2.000. Ó, o dinheiro saiu do caixa. Veja, o dinheiro saiu do caixa. E o que acontece? Ó, a gente tem que lembrar o seguinte. E nesse caso aqui, ele pegou dinheiro do caixa dele e entregou para o funcionário. Quando o funcionário for receber o salário dele, ele vai ter que devolver esse dinheiro para a empresa, certo? Então percebam, pessoal, que aí eu estou criando um ativo, estou criando um direito, tá bom? Estou criando um direito. Consequentemente, temos que fazer aí o seguinte lançamento, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, o dinheiro saiu do caixa, tá? R$ 2.000. Vou colocar aqui, ó, adiantamento de salário, tá? Um ativo, um direito de receber. Ele sai do caixa e entra no adiantamento de salário, tá? Só reforçando, pessoal, é um ativo porque eu estou adiantando um dinheiro para o meu funcionário e no futuro próximo ele vai ter que me devolver, tá? Pode ser aquele adiantamento dos 40% que a gente tem todo mês, ou não. Adiantou para o funcionário, ele vai ter que devolver, consequentemente você cria ali um direito de receber. Bom, muito bem, pessoal. Então vamos lá, exercício agora número 8, né? Lançamento 8. Ó, a empresa transferiu dinheiro para o caixa da filial para pagamento de pequenas despesas no valor de R$ 1.000. Tá? Então aqui o que ele está dizendo? Olha, eu tenho caixa matriz, estou transferindo o caixa filial. Bom, aí você vai perguntar, mas eu preciso ter um caixa diferente? Bom, nesse exercício aqui precisa. E na prática lá na empresa? Em tese também precisa. Se eu tenho matriz, filial, eu tenho muitos caixas, eu vou ter caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4 e assim sucessivamente. Ou caixa filial 1, caixa filial 2.
Depende da denominação que você dá para cada entidade na sua empresa, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós efetivamente temos que tirar dinheiro do caixa aqui, porque olha o que ele diz, a empresa transferiu dinheiro para o caixa da filial, R$ 1.000. Então eu vou tirar R$ 1.000 do meu caixa aqui, tá? Aí você vai me perguntar, mas é caixa ou banco? Bom, primeiro ele fala que transferiu dinheiro. Segundo, ele não fala exatamente no lançamento do que é, então nós devemos considerar como caixa, tá? Então nós estamos falando aqui, ó, caixa filial, tá? Então, ó, entrou lá R$ 1.000 para pagamento de pequenas despesas, tá? Então, o que eu faço? Tiro o dinheiro do meu caixinha. Na verdade, assim, eu estou tirando dinheiro do caixa da matriz e estou transferindo para a filial para ela pagar pequenas despesas, tá bom? Mais para frente vocês vão aprender que aí você pode ter caixa fixo, caixa flutuante, né? Enfim, são modelos de gestão de caixa aí. Mas nesse caso aqui nós vamos fazer da forma mais simples, tá bom? Então vamos lá. Aí nós temos aqui, ó, então, o lançamento número 9. Ó, a empresa adquiriu computadores para revenda do fornecedor Forte SA a prazo. Veja, pessoal, adquiriu computadores para revenda. Consequentemente, gente, o que nós temos ali se é para revenda, tá? Eu tenho aqui, ó, estoque, tá? No valor aí de 25 mil. Estoque de 25 mil. E adquiriu computadores para revenda a prazo. Então, tem fornecedores 5 mil, certo? Então, tenho lá fornecedores, tenho estoque. Beleza, pessoal? Bem simples, bem fácil de vocês entenderem, tá? O último lançamento aqui, eu estou olhando para o lado aqui, porque tá a minha colinha aqui. Então, lá, o exercício, o lançamento do dia 10, né? Que ele diz o seguinte, qual que é aqui, ó? O lançamento número 10. Então, os sócios aumentaram o capital para 40 mil em equipamentos. Muito bem, pessoal, o que quer dizer isso? Quer dizer que os sócios aumentaram para 40 mil, tá? Para 40 mil. E eles integralizaram esse valor, ou seja, esse dinheiro entrou, digamos, esse recurso entrou na empresa não em dinheiro, mas em equipamentos, tá? Então, a gente precisa fazer o lançamento aqui da forma correta, que é o seguinte, ó. Então, vejam, ele aumentou o capital social para 40 mil. Eu já tenho 30, consequentemente, o que eles integralizaram foi 10. Bom, porque ele não está aumentando o capital em mais 40. Muito bem, aí ele entrou em equipamentos. Ó, nós já temos aqui o Razonete equipamentos, máquinas equipamentos. Então ele vai entrar aqui também, ó. Bom? Tudo bem, pessoal? Então fizemos aqui os 10 lançamentos. Agora, qual o passo? Então, para a gente relembrar aí esses 6 exercícios que vocês já fizeram, que nós resolvemos até a aula passada. Primeiro, terminou os lançamentos? Perfeito. Então, próximo passo, apurar o saldo de todos eles, tá bom? Então, é o que nós vamos fazer aqui agora, a nossa planilha de Excel aqui, tá? Vou fazer uma apuração aqui, ó, de saldos, ó. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, uma linha a mais aqui, tá? A gente vai ter aqui, ó, então eu vou apurar aqui, movimento a débito, movimento a crédito, certo? Só que o caixa é uma conta devedora, então eu preciso pegar. Isso aqui é igual aos 30 menos os 28. Meu saldo é R$ 2.000. Nesse caso só teve movimentação a débito. Aqui somente movimentação a crédito. Né? Um pouquinho aqui, muito bem. Aqui também a débito. Aqui a débito. Ó. Tá vendo, pessoal? É uma questão de processo, tá? Fica muito mais fácil você fazer item a item. Fica muito mais fácil você pegar razonete a razonete. Na hora que você for fazer, faça os razonetes na sequência, certo? Porque eu vejo, pessoal, na hora de prova ou na hora de aplicação de exercício, o que ocorre? Os alunos, eles fazem o seguinte, eles pegam lá determinado razonete, coloca no início, depois você tem um lançamento no final, coloca ao lado. Se você imagina que você tem um monte de razonetes e você tem uma diferença, você tem que voltar para os razonetes. Você não consegue nem identificar, nem achar os seus razonetes, tá bom?
Muito bem, então vamos dando sequência aqui, pessoal. Apuramos os saldos, certo? Agora, o item B do exercício lá, ó, né? Então vamos ver, o item A nós já fizemos, tá? Vamos ver aqui o que ele pede, ó. Fazer os lançamentos nos razonetes, esse nós já fizemos. E B, elaborar o balanço patrimonial. Muito bem, pessoal, aqui na nossa planilha aqui, ó, eu já elaborei aqui, já deixei mais ou menos pronto o nosso balanço patrimonial, né? E aí fica um pouquinho mais fácil. Como vocês estão inicialmente fazendo aí esse balanço, né? Ou seja, vocês estão no início aí fazendo os razonetes, uma coisa que pode ajudar muito, em sala de aula é difícil fazer, mas aqui dá pra gente fazer, ó. Eu vou marcar aqui em azulzinho aquilo que é ativo, tá? Ó, isso aqui é ativo, né? Ó, máquinas, equipamentos, estoques, bancos, tá? Ó, caixa filial e adiantamento de salário. Eu vou marcar aqui em amarelinho aquilo que é passivo ou patrimônio líquido. Ó, patrimônio líquido, patrimônio passivo, tá? Esse aqui é passivo e empréstimos aqui passivo. Bom, pessoal, isso aqui não é obrigado fazer, tá? Esse item aqui não é obrigatório, esse item não tem, digamos, com a prática você vai ver que não tem necessidade nenhuma de fazer. Mas eu estou fazendo isso de forma didática. Em sala de aula não dá para ficar tocando a caneta e tal, mas como nós estamos fazendo o vídeo aqui, aí você está acompanhando pelo vídeo, então fica um pouquinho mais fácil, porque ali na planilha do Excel você consegue enxergar esses detalhes, tá bom? Agora só nos resta então montar o nosso balanço aqui, tá bom? Ó, já apuramos os saldos, já identificamos as nossas contas aqui de ativo e passivo. Então agora nós vamos fazer o seguinte, aqui ó, tá? Vamos simplesmente pegar aqui as nossas contas, tá? E vamos colocar aqui na sequência, pessoal. Então, primeira conta, capital social. Vamos lá, ele tá aqui, ó. Capital social. Bom, qual que é o saldo da conta capital social? Tá aqui, ó, 40 mil reais. Certo? Muito bem. Depois, caixa. Bom, percebam, pessoal, que eu vou colocando as contas dos razonetes na sequência. Eu sei que tem fórmulas matemáticas, tem uma série de procedimentos que você pode organizar isso de forma mais rápida. Mas, primeiro, o volume de dados é pequeno. Segundo, eu quero que vocês entendam passo a passo a metodologia para que você possa resolver sem ter dor de cabeça. Tá bom? Ou seja, sem ter dúvidas. Então, esse aqui, na minha opinião, é o jeito mais fácil de você fazer. Então, olha só, você veio aqui, colocamos aqui capital social, agora na sequência caixa, ó. Então caixa é um ativo, tá em azulzinho, caixa e o valor dele tá aqui o saldo, ó, 2 mil reais, certo? Depois, qual a próxima conta? Máquinas e equipamentos. Então, ó, máquinas, equipamentos. Então, qual que é o saldo dessa conta? Máquinas e equipamentos, 60 mil reais. De novo, qual a próxima conta? Fornecedores, ó. Fornecedores, ela tem amarelinho, como a gente já marcou, é um passivo. Então, fornecedores. Fornecedores, o valor da conta fornecedores é 130 mil, certo? Então, consequentemente, ele já aparece ali no saldo fornecedores. Pessoal, digamos, essa resolução, se você fizer isso, seja aqui no Excel, ou seja à mão, né, na hora que você está ali em casa no seu caderno, primeiro, é muito fácil e você tem que seguir o procedimento. Se você consegue seguir o procedimento direitinho, você não vai ter dificuldade em fazer esses lançamentos, tá bom? Muito bem, continuando aqui, ó. Então, o que, que a gente tem mais? Depois falamos de fornecedores, agora estoques. Então, estoques é uma conta de ativo, ó. Estoques, qual que é o nosso saldo de estoque ali? Nós temos estoques, 80 mil reais, tá? Próxima conta, bancos, conta corrente, tá? Então, ó, bancos, conta corrente. Também trata-se de um ativo, porque nós marcamos ele em azulzinho. Então, nosso saldo é 75 mil reais. E mais? Próxima conta. Ó, empréstimo. Empréstimo. Vamos lá, empréstimos nós marcamos amarelinho, porque é um passivo, tá? Empréstimos, a gente copia o valorzinho aqui, ó. O saldo, 50 mil, né?
Fechou. Que mais a gente tem na sequência aqui? Ó, adiantamento de salário. Então, ó, é um ativo, tá? Adiantamento de salário. Temos aí um ativo. O valor desse ativo é R$ 2.000. E por último, já deu para ver aqui, nós temos aqui o caixa filial, tá? Ó, caixa filial. Qual o valor? Nós temos R$ 1.000. Muito bem, pessoal. Só um comentário antes aqui de comentar sobre o balanço, que é o seguinte. Vejam, se eu abrir um razonete, né, para cada, assim, se eu tenho um razonete para cada item, na hora que eu coloco no balanço, por enquanto, neste semestre, eu quero que vocês peguem todas as contas de ativo e passivo e coloquem lá. Então, se eu tenho caixa, caixa filial, eu tenho que colocar essas duas contas lá, caixa, caixa filial, tá? Claro que depois você vai aprender e a gente pode juntar essas contas, quer dizer, juntar não, demonstrar, digamos, divulgar, porque a gente vai fazer no balanço, e na divulgação você junta os grupos de contas, mas isso vai depender daquilo que nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre plano de contas, tá bom? Então, neste momento, o que você tem de razonete, você tem que, então, colocar essas contas lá no balanço, tá bom, pessoal? Então, vejam só aqui, ó, nosso balanço, nosso ativo e passivo aqui, ó, 220, 220, certo? Pegamos todos os nossos ativos e passivos aqui, ainda sobrou ainda 3 razonetes, transferimos para cá, lembrando que aqui, pessoal, tá? Lembrando que eu não estou exigindo ordem das contas. Estou reforçando isso porque seja você que está assistindo esse vídeo, ou se você for mostrar esse vídeo para alguém, aí o professor vai falar assim, puxa, mas o professor não organizou, tal. Não organizei propositadamente, porque os alunos ainda, no estágio de vocês ainda não têm os conceitos do grau de exigibilidade, do grau de liquidez, né, circulante, não circulante. Então, neste momento, eu quero que vocês foquem em lançamento contábil, apuração dos saldos das contas, então, para levantamento do balanço, certo? Sem necessidade de ficar se preocupando com a ordem das contas nesse momento. Então, mais uma vez aqui, ó, para a gente finalizar, nós temos aqui o nosso balanço patrimonial. Então, todos os ativos, né, com valor de R$ 220.000, e passivo mais patrimônio líquido também tem que bater com R$ 220.000. Certo, pessoal? Então, olha só. Esse aí é a resolução desse último exercício. Bom, próxima aula nós entraremos então com, se eu não estou enganado, resultado, tá? Ou seja, com as questões aí do resultado, tal, né? Enfim, mas a gente precisa deixar bem reforçado essa questão de ativos e passivos. Lembrando o seguinte, pessoal, que esse tipo de lançamento aqui, vocês vão fazer sempre. Daqui para frente, vocês sempre farão esses lançamentos contábeis de ativo e passivo, e depois vai entrar, então, os lançamentos que envolvem o aumento ou diminuição do patrimônio, que é a questão do resultado do período, para a gente apurar lucro ou prejuízo. E também, ao longo dos semestres, isso também vai, não vou falar dificultando, mas você vai tendo mais variáveis a serem consideradas. Tá bom, pessoal? Então, para a nossa aula de hoje, é isso aí. Espero que você tenha, então, tirado as suas dúvidas. E caso você tenha alguma dúvida, pode me escrever no profmauricio.pocopets.br e eu vou resolver para vocês. Tá bom, pessoal? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.